Foi lançado o último relatório gerencial do FATN11, um fundo imobiliário de lajes corporativas que está na nossa carteira pública aqui do canal. Vocês podem ver aqui todos os ativos que temos na carteira de fundos imobiliários do canal e 17,09% da carteira de fundos imobiliários é justamente o FATN11. Em relação a ativos, excluindo os setores, o FATN é justamente o ativo que eu tenho mais percentual em carteira. Mas por que isso? Porque eu não vi, no momento que eu comecei a comprar essa carteira, eu não encontrei ativos de lajes corporativas que eu julgasse interessantes para minha tese. O único que eu achei foi justamente o FATN11. E por isso ele é o único fundo de lajes corporativas que eu tenho na minha carteira. Por isso esse percentual dele é mais expressivo. Sem muito mais delongas, vamos começar a análise do relatório gerencial do FATN11. Vou falar hoje para vocês o porquê eu acho ele um dos melhores fundos imobiliários de lajes corporativas do Brasil, se não for o melhor, em relação a resultados, a ativos, a gestão, entendeu? A estratégia. Eles são um fundo bem completo de fato. Podemos ver aqui o foco de atuação lajes corporativas, como eu já falei para vocês, no conceito Plug and Play. Essa estratégia deles é Prime, muito boa. O BRC, Renda Corporativa, FATN11, é um fundo de investimento imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da alocação de lajes corporativas entregues aos inquilinos no conceito Plug and Play, conforme suas demandas, com contratos atípicos, ou seja, contratos mais longos, nos quais não há revisional. Você não faz uma revisão para ver se você tem que aumentar ou diminuir em determinado mês o aluguel. E os prazos e as multas são acima do convencional de mercado. Então, basicamente, essa é a estratégia do fundo, que eu julgo muito inteligente. Por conta da estratégia adotada pelo fundo, foco no middle market, aquisição de imóveis com alta liquidez, entrega de imóveis reformados, mobiliados e prontos para operar, os imóveis apresentam alta demanda, sendo que, historicamente, observem isso, o prazo médio de realocação dos imóveis, ou seja, desalugou hoje, o prazo médio para você alugar de novo são 13 dias. Será que tem demanda nesses imóveis desse fundo? Vamos seguir. Esse fundo ele apresenta isso aqui, de área bruta locável. Ele apresenta também 78 lajes corporativas. Essas 78 lajes corporativas estão organizadas em 48 edifícios, localizados em regiões consolidadas de São Paulo, como Vila Olímpia, Itaim Bibi e Faria Lima. Esses três bairros aí de São Paulo são, quem é de São Paulo sabe, é a nata da boa localização para lajes corporativas do Brasil, não só de São Paulo, do Brasil. Berrini, Brooklyn, Jardins, Paulista são boas localizações também, com qualidade e potencialidade equivalentes e locadas para 72 diferentes inquilinos. Perfeito. O valor patrimonial da cota atual é de R$ 102,51, enquanto o valor de mercado é de R$ 91,30, ou seja, ela está operando com deságio em relação ao teórico valor dela patrimonial. Por que eu falo teórico? Porque quando você faz um valor patrimonial de um ativo de tijolo, às vezes ele está desatualizado, às vezes não é o real de fato. Quando você vai vender, não é exatamente você não consegue vender pelo patrimonial, digamos assim. Às vezes você consegue vender por acima do patrimonial ou por abaixo, depende de como está o andamento dos imóveis. Perfeito. Ele pagou nesse mês 85 centavos por cota. Ainda este mês foi adquirido o conjunto 401 do edifício Tangram, localizado no centro empresarial da região de Jabaquara. O contrato de locação é atípico, como eu falei para vocês. A estratégia deles é justamente essa: fazer contratos atípicos de longo prazo, sem revisional, em imóveis estratégicos, para inquilinos estratégicos também, com vigência até setembro de 2034. Opa, isso, 10 anos. Com multas expressivas no caso de rescisão antecipada. Ou seja, nesse imóvel aqui, cara, teoricamente temos 10 anos garantidos para dormir tranquilo. Claro que não é assim, mas para dormir tranquilo com esse imóvel alugado aí. E por um preço legal, bacana, com certeza absoluta. Hoje em dia temos 19.454 cotistas, relativamente um fundo escondido, né? Um fundo pequeno. Aqui podemos ver a taxa de ocupação do fundo no mês. Ou seja, a ocupação dele foi de 97,3%, ou seja, uma vacância de 2,7%, muito baixa. Ainda mais para o setor de lajes corporativas, que não tem se dado tão bem, né? No pandemia e pós-pandemia. Sofreu bastante esse setor e isso aqui que esse fundo está fazendo é uma vitória sem precedentes. Os vencimentos dos contratos
temos por aqui, né? 8% em 2025, 2027. Resumindo, são contratos longos, perfeito? A média deles de vencimento, 3,3 anos. A distribuição do mês de reajuste dos contratos, está por aqui. A distribuição do índice de correlação de locação do portfólio do fundo. Ou seja, o índice que ele utiliza, ele é majoritariamente em IPCA, porém ele é quase que todo em indexadores de inflação, né? O IGPM, que é a inflação, e o IPCA, que é a inflação também, calculado de maneira diferente, mas inflação. E 1,23% cachorro ali, sem reajuste. No caso, não reajusta, mas os outros reajustam com IPCA ou IGPM. Aqui é interessante nós vermos a composição de remuneração mensal por cota, né? Como foi montado o dividendo que você recebeu. Receita de locação mais dividendos foram 96 centavos. Receita de vendas de ativos, 11 centavos, ou seja, não recorrentes. Receitas financeiras, que no caso são justamente o rendimento do caixa, 7 centavos. Isso aí subtraído das despesas de fundo, das despesas e reservas de caixa. Ou seja, subtraímos 29 centavos. Uma parte foi para reserva de caixa e outra parte foi para despesas de fato do fundo. E tem um arredondamento aqui só para ficar o valor exato de 70, por exemplo, do valor que ela distribuiu para a gente exatamente. Porque às vezes cai 0,777777 centavos. Aí ele bota um valor a mais para arredondar esse valor em centavos para nós recebermos. Então entra aqui no arredondamento que está em 0,00. É um valor irrisório, digamos assim. Aqui, senhores, começamos a ver o portfólio desse fundo, velho. Olha só isso, 54% dos imóveis do fundo estão na Vila Olímpia, né? Esse bairro poderosíssimo de São Paulo. Berrini, 15%, também bairro muito bem localizado. Faria Lima, dispenso apresentações, é o bairro de São Paulo. Itaim Bibi, 4% também. Aí temos a Paulista, o Brooklyns, Jardins e Jabaquara, com outros percentuais de menor relevância. Os segmentos dos locatários que alugam, no caso, os imóveis desse fundo, podemos ver aqui serviços financeiros, outros, tecnologia, bem diversificado, como manda o manual. Agora, esse gráfico aqui realmente é confuso, cara. As cores são muito parecidas. Nessa paleta de cores aqui fica difícil a gente entender o que é cada coisa. Mas se eu for pela lógica, eu pego serviços financeiros aqui, outros aqui, e vai descendo, girando, até ir por mais claro, né? A liquidez do fundo, ela é relativamente tranquila, boa. Não é uma liquidez alta, porque ele não é um fundo tão grande, mas é uma liquidez boa, tranquila, que você não vai passar dificuldades para negociar esse ativo. A evolução da quantidade de cotistas, observem isso, é exponencial, cara. Quando o fundo é bom e ninguém conhece, olha como funciona. Olha a curva de aumento de cotistas. Esse fundo aqui realmente é um show. Aqui ele também traz que foram realizadas 2 operações de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, sendo uma em 2021, visando a aquisição de 8 novas lajes corporativas, e outra em agosto de 2022, com o objetivo de adquirir mais 9 lajes. Ou seja, isso aqui é dívida do fundo, perfeito? A dívida do fundo, podemos ver por aqui, ó, ele traz alavancagem, justamente em valor, e o valor do ativo que nós temos, o valor do passivo. Quando pegamos a alavancagem e comparamos com o ativo, ela é referente a 12,58% do ativo, ou seja, o LTV dela é de 12,58%. O LTV abaixo de 20%, sendo um bom investimento, não tem que se preocupar. O fundo está controlado as suas dívidas, como podemos dizer. Essa foi a análise do relatório gerencial do mês de setembro do FATN11, o maior percentual de fundo imobiliário que temos na nossa carteira de fundos imobiliários pública aqui do canal. Eu tenho um convite a fazer com vocês. Não deixem de assistir os vídeos da gestão da carteira pública, porque você que não investe, você que investe, você pode tirar vários insights, você vai aprender na prática em que ativos, qual estratégia seguir, que ativos comprar, não como recomendação de investimento, mas como um auxílio para você pensar e entender como é que funciona esse momento, né, de você escolher um ativo, manter ou não, vender ou não. Então siga o canal aqui, se inscreve, deixa o like e não perca os vídeos, principalmente da carteira pública aqui do canal. Viu? Valeu, tchau e obrigado.